Fala, gente, sejam bem-vindos aqui nesta aula onde a gente vai resolver então questões de vestibulares, tá? Hoje eu trouxe para vocês aí uma questão fresquinha do Enem, né? Então é uma questão aí bastante importante para você que vai fazer Enem, né? Para você entender qual que é o formato do Enem. E essa daqui, gente, é uma questão que é a cara do Enem rigorosamente. Por quê? Porque ele trabalha com assuntos aqui, é um assunto de física, tá? Com assuntos aqui do terceiro ano, busca um assunto lá do primeiro ano, né, e faz uma mistura aí com alguns resultados para você interpretar bem a questão e só acertar quem realmente está atento, tá bom? O Enem faz muito isso porque ele tem esse formato meio de manter você preso na questão, né? E aí, olha essa daqui, ó. Você vai ler a questão, que não é pequena, e aí você vai ler o diagrama, porque o diagrama ele quer dizer alguma coisa sobre a questão, e depois você vai ter que entender a pergunta, né, para poder chegar num resultado e ver qual é a alternativa, né? Então, nesse processo, o que a gente vai fazer? Nesse processo, a gente vai entender primeiro que isso daqui é um assunto de magnetismo, né? Se você não sabe, não sabe onde tem esse assunto, pode ir aqui no canal mesmo e pesquisar aqui a parte de magnetismo. Então, você vai entender aí algumas coisas a respeito de campo magnético, tá? O campo magnético é a nossa letrinha B, que aparece ali, mas não tem só campo magnético, né? O campo magnético é um assunto do terceiro ano. Tem também mola. Olha uma mola desenhada aí. E mola é um assunto do primeiro ano, tá? Então a gente vai ter que entender algumas coisas aí, desde o comecinho até o meio do ensino médio, né? Por isso que é Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então é todos os assuntos misturados. Mas vem comigo aqui que eu consigo te ajudar, e aí você vê se a aula foi boa, me ajuda também aqui no canal, né? Me acompanhando. E se não for boa, você deixa aí um comentário para eu poder deixar a próxima aula ainda melhor. Tá bom? Bora lá então, ó. Vamos interpretar esse textinho aqui, vamos interpretar a pergunta e depois a gente vai ler o diagrama. Se liga. Desenvolveu-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I de certo valor, né, de 6 amperes, percorra uma barra condutora de comprimento L de 5 centímetros, né? Então é uma barrinha assim do tamanho do seu dedo, né? E passa uma corrente elétrica, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K. Então, olha a mola que eu falei antes. Ela tem uma certa resistência ali, né? Quando ela é puxada, ela puxa de volta, com essa constante aqui. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme e perpendicular. Tá, gente? Isso que ele falou tudo é o que eu falei sobre o campo magnético, né? O que ele escreveu numa linha ali bem complicado é esse xizinho ali, ó. Perpendicular significa que está a 90 graus, então é como se estivesse entrando dentro aí da sua tela, né? Então, como se estivesse penetrando de fora para dentro da tela. E aí, então, vai acontecer alguns fenômenos. Vamos dar uma olhada aí, ó. Quando acionado um botão, pô, ligou o botão, passou a corrente elétrica. Passou a corrente elétrica, gente, gerou um campo magnético aqui ao redor. Assunto de magnetismo. Esse campo magnético vai ter uma interação com o campo magnético de fora, que é esse campo B. E aí o resultado disso vai ser uma força no qual vai se movimentar aqui, ó, com uma velocidade, né? Vai puxar isso com uma determinada velocidade devido a uma força. Tá bom? Vamos lá então, ó. Então, quando acionado, a barra sairá da posição de equilíbrio e a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca a 6 milissegundos, tá bom? Gente, o que eu fiz aí de vermelho é o assunto do terceiro ano e o que eu fiz de azul é o assunto do primeiro ano, tá? Que aqui, assunto do primeiro ano, professor, força de mola? Força em mola é fácil. Força em mola é a lei de Hooke, né, que a gente chama, é igual a K vezes X. Isso mesmo. Então, se você já sabe que a força em mola é igual a K vezes X, tranquilo. Mas agora, qual é o X? O X é esse deslocamento aqui, ó. É o quanto que ele anda para bater nessa catraquinha aqui. Tá? Então, você está manjando já aí da parte do primeiro ano, né? Porque você está vendo aqui uma aula sobre alguns assuntos aí um pouquinho mais complicados. Então, você já está manjando disso. Tá? Tá, e essa força que puxou ele para frente aí, né? Vai ser a força magnética, sentiu essa força de reação da mola, né? E qual é a força magnética? Vamos ler a perguntinha só para eu me situar aqui nas cores aqui, pra deixar certinho para você. A intensidade de campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de quanto? Então eu quero saber aqui qual é a intensidade desse campo magnético. Então eu tenho que saber, além da força em mola, eu tenho que saber a força magnética, força mag, que fez isso se mexer. Força mag é tranquilinho, é Bill. O que que significa isso? Que é uma força bastante grande, ela é bem intensa, se você ver os valores aí que a gente vai ter. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos que a gente já tem aqui, ó. Já temos a constante da mola, tá ali. Opa!
A constante da mola tem que ficar de azul. Pronto. Aqui, ó, constante da mola, né? A gente tem o comprimento de 5 centímetros, boa. A gente tem aqui também o tempo. Por que que tem o tempo, né? Tem o velocidade, isso não tem na fórmula. Não, não tem. Mas se você lembra, velocidade média, vou até trocar de cor aqui e deixar de azul. Velocidade média é igual ao deslocamento pelo tempo. O deslocamento aqui, gente, é exatamente o valor do x, ó. Então, se eu calcular o deslocamento, eu calculo o valor do x. Então, vamos só ajustar essa fórmula aqui, ó. O deslocamento vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, x vai ser a velocidade vezes o tempo. O meu x, nesse caso, vai ser a velocidade, então, de 5 metros por segundo, vezes um tempo de 6. Mas olha que tem ali, ó, 6 milissegundos, né? Vou pôr aqui em cima. 6 milissegundos significa que é 6 vezes 10 na menos 3 do segundo. Então, é como se fosse é, 1 segundo dividido por 1000 vezes 6, né? Menos 3 aqui no cantinho para vocês acompanharem o deslocamento. Então, vai ser 30 vezes 10 na menos 3. Vamos manter isso na notação científica para ficar fácil de calcular o final, né? A notação científica, gente, você mantém sempre números aí, ó, menores do que 9 e fica fácil de calcular o final, né? Em vez de ter 30, em vez de ter alguns números quebradão, grandão aí. E aqui quando eu mexo, opa, 2, não, né? 3. E aí quando eu mexo aqui, então, a vírgula vai ser 10 elevado a menos 2, né? Então aqui é em metros, beleza? A gente já faz alguns ajustes aí. Então agora eu sei o x. Boa. Eu sei o K, boa. Eu sei o I, que é corrente, e eu sei o comprimento. Agora, com tudo isso junto, eu consigo responder a perguntinha lá embaixo, ó, a intensidade do campo magnético para que isso funcione corretamente, né? Então, para calcular a intensidade do campo magnético, que é a letra B, eu vou fazer essas duas forças iguais. Então, a força magnética é igual à minha força em mola. E aí eu substituo todas essas letras aqui embaixo, né? A força magnética é B vezes I vezes L, igual a minha força em mola, que é K vezes X, tá bom? Vamos só ajustar o nosso K e o nosso L. Por quê? Se você olhar uma olhadinha lá no K, ó, o que que tem ele aqui, ó? Newtons por centímetros. E geralmente o K, ele é newtons por metro, né? Mas aqui a gente tem, então, ó, 5 vezes 10 na menos 2, né? E aqui embaixo a gente vai ter, ó, o centi. Se você lembrar, o centi, adivinha? Ele é 5 vezes 10, não, ele é 10 na menos 2. Então, quando aparecer o cent aqui, eu posso escrever, em vez de cent, posso pôr assim, ó, 10 na menos 2 do metro. Escrevi centímetros aqui. Né? Mas o que que mudou isso, professor, na minha vida? Que eu posso vir aqui, ó, e cortar esse com esse. Então, a constante K que você vai usar é apenas 5, né? 5 newtons por metro. Tá bom? Por quê? Porque os centímetros eu eliminei. Lembrando que as questões de física é importante colocar tudo no sistema internacional, no tal do SI, tá bom? As de química é importante você ver o sistema convencional, tá, gente? Tá, vamos dar uma olhadinha aqui então agora no que eu já tenho então. Professor, você falou que tem que mudar o L. É, mas o L por estar em centímetros e a gente já falou como é os centímetros, eu posso colocar na fórmula. Olha aí, ó. Então o meu B, ele vai ser igual à minha corrente de 6 ampere, né? Eu li ali, eu não coloquei ela aqui ainda, mas está aqui, ó. 6 ampere, vezes o comprimento de 5 centímetros, né? Então o que que eu falei? O centi é 10 na menos 2. Escrevi aqui, ó, 5 centímetros, que é o valor, então, do meu L, que é o que está escrito ali, ó. Professor, mas como assim? Exatamente o que eu fiz antes, ó. 5 vezes 10 na menos 2 metros é igual a 5 centímetros, né? Então, se é 5 centímetros, eu posso pôr esse valor numérico. Beleza. Então, agora tem minha potência de 10 de um lado, do outro lado eu preciso ter o K já está convertido, bonitinho, né? Ficou tranquilo para a gente. Deixa eu colocar ele aqui. Vai ser 5 e o meu x vai ser 3 vezes 10 na menos 2. Olha que questão linda, né? Por quê? Porque ela teve uma interpretação gigante por trás. Ó. Olha quanto coisa tem na sua frente aí no quadro, né? Eu vou limpar aqui a questão para a gente ver, mas dá uma olhada nas equações, né? Então, a partir dessa minha interpretação, de eu entender o que é um campo magnético, o que é força, o que é velocidade, eu consegui chegar em tudo isso e a partir disso eu vou conseguir calcular o meu campo magnético, mas as operações matemáticas, gente, não são complicadas. É isso que eu queria que você olhasse. Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui os 5 e os 5, já cancelou. Eu tenho o menos 2 e o menos 2, o 10 na menos 2 e 10 na menos 2.
E aí o campo magnético, então, vai ser desse lado direito o 3, e o 6 que está multiplicando passa dividindo, né? E isso daqui ele vai dar valor de 0,5. Então, olha quanta coisa eu tenho, quanta coisa eu tive que fazer para fazer uma operação matemática básica, né? Então, essa questão de física aqui, ela cobrou realmente a física, né? Tá de parabéns aí a questão. Mas será que você tá de parabéns? Será que você conseguiu ligar todos esses pontos, né? Então, se você não conseguiu, volta lá nas playlists que eu tenho aqui. Já tem força e mola também, tem força magnética, tá? E aí você vai situar o que eu acabei falando aqui. E principalmente a parte de ação e reação das leis de Newton, lá do primeiro ano aqui, que eu deixei aqui no quadro para você, tudo de azul, tá? Professor, mas essa a gente chegou na resposta ali, né? Se tudo tá certinho, seria em Teslas. E isso não tá ali na resposta. Não tá porque não tá no que a gente chama de notação científica, igual eu fiz aqui, ó. Notação científica, igual foi feito aqui em cima, notação científica, aqui também, né? Então, vamos colocar a notação científica. Se eu tenho aqui ao contrário, né? Se eu mexi, por exemplo, aqui, ó, eu mexi a vírgula para a esquerda, eu aumentei o número. Então, se eu mexo ele para a direita, eu diminuo o número. Então, vai ser 5, o meu 10, que não teria valor nenhum em cima dele, que seria zero, vai ter agora o valor de -1, porque eu andei uma casa decimal para a direita. Então, isso vai dar 5 vezes 10 na -1 Tesla. E olha que questão sacana também nas respostas, né? Porque se você errar a potência de 10 ali por causa de conversão, você tinha três alternativas. E nesse caso aqui, a única correta é a nossa letra A. Curtiram? Que questãozinha complicada, né? Geralmente eu falo assim, questãozinha chupeta, porque foi fácil. Essa daqui não foi. Essa aqui trabalhou com a nossa noção aí. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu tenha trazido tudo que precisa aí, né? Só desculpa aí a bagunça que eu faço, gente, porque na hora que eu vou interpretando, eu vou colocando as coisas no lugar que eu pensei aí, né? E isso acaba complicando um pouquinho na hora de interpretar. Então, se tiver complicação, volta ao vídeo, vai lá na playlist e aprende o assunto e passa aí no Enem, né? E consegue sua nota máxima no Enem para você conseguir o seu espaço no curso que você tanto quer. Beleza, gente? Caso você aí ainda queira continuar aqui, tem mais questõezinhas para vocês aí de vestibulares, basta continuar aqui na playlist. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.